gostaram do desenho? E você, Monk, gostou? Muito bom, Silvio! Bom, a gente tá aqui com o Silvio, que é um escritor de verdade. Que legal, Silvio! Né, Silvio? Tudo bem? Tudo bom, tudo certinho. Eu queria, assim, que você viesse, porque o Monk é um macaquinho muito criativo. Criativo, Sim. assim, até demais, sabe? E ele agora decidiu que quer ser um escritor. Como que ele pode começar a ser um escritor? Primeira coisa, imaginar uma história muito bonita. Tem que imaginar a história. E depois, todo livro, todo escritor começa fazendo uma redação, igual que a gente aprende na escola. Então, tem que fazer o rascunho, passar a limpo, igualzinho que aprende na escola. E aí depois as ideias vão surgindo. Ô, Silvio, Oi. é verdade que você é um escritor que faz um monte de histórias de crianças? Eu sou escritor há 12 anos e eu escrevo só para crianças. Que legal! Só para as crianças e tenho mais de 35 livros editados. E quanto tempo leva para escrever um livro? Depende. Para inventar história, eu levo uns 15 dias, no máximo um mês. Agora, para essa história se transformar em um livro, às vezes demora mais de um ano. Nossa, bastante tempo, hein? Muito tempo. Porque depende da editora, né? Chega uma hora que a história está pronta, mas tem que ilustrar, tem que fazer uma série de coisas que às vezes pode demorar. E qual foi o seu primeiro livro? Meu primeiro livro, o nome dele é Veja o Verso. É da editora FTD e fala de ecologia. Ele foi escrito há 13 anos atrás. E qual livro, assim, que você mais gosta dos que você escreveu? As crianças sempre perguntam qual que eu mais gosto. Eu gosto de todos. Só que o mais importante para mim foi justamente o Veja o Verso, porque antes eu não era escritor, eu só gostava de escrever. Quando eu consegui transformar essa história em um livro, aí eu virei um escritor. Então Veja o Verso é o mais importante, mas eu gosto de todos. Eu gosto de todos. Ô, Silvio, Oi. para ser considerado um livro, quantas páginas tem que ter um livro? Não tem um número certo de páginas, não. Né? Você pode contar uma linda história com pouquinhas páginas, com pouquíssimas páginas, ou com muitas páginas também. Não tem um número certo assim, de páginas. O importante é passar a ideia, né, de uma forma bem legal, bem bonita. Quantos livros você tem editado hoje? Ah, mais de 35, já está por volta de uns 40 títulos editados. Nossa, bastante, Bastante, graças a Deus. Legal, né, Silvio? Muito legal, Monk. Nossa, tá matando um pouquinho a curiosidade? Nossa, eu acho que eu vou ser um escritor. Ser escritor é uma profissão interessante, porque não tem que fazer uma faculdade obrigatoriamente, né? E não tem uma idade certa para ser escritor. Existem crianças que são escritores e pessoas de mais idades que começam a ser escritor já com uma idade mais avançada. Então não tem assim um curso ou uma idade para ser escritor. Basta ter uma boa ideia. Eu queria saber se não dói a mão do Silvio quando ele está escrevendo o livro. É outra pergunta que me fazem muito, se a mão não dói. Não, não dói, porque eu escrevo, aí quando canso eu paro um pouquinho, né? E tem criança também que pensa que se tiver 10 livros iguaizinhos, que o escritor escreveu 10 vezes a mesma coisa. E não é assim, né? O escritor escreve uma vez só e as máquinas lá da editora, elas vão fazendo as cópias. Então, se tiver 1000 livros, o escritor escreveu uma vez só. Né? E quando a mão começa a doer, eu dou uma paradinha também, descanso e depois eu volto. O que você faz para sair uma letra tão bonita? A letra do livro, aquela letra que a gente lê no livro? Acho bonito. Então, aquela letra que tem no livro não é a letra do escritor, é a letra do computador. Que eu escrevo na minha casa, né? Eu faço rascunho, passo a limpo e depois digito no computador. E lá na editora eles vão escolher um tipo de letra bem bonito, num formato bem bonito para as crianças conseguirem ler. Mas aquela letra é do computador. Ainda bem, né, Monk? Que se fosse a letra do Monk, parece um garrancho. Se fosse a minha, ô Silvio, se fosse a minha, todo mundo tinha que aprender chinês. O macaquês, né, Monk? Macaquês. Nossa, que legal! Que livro grandão! Você já viu um livro desse tamanho, Monk? Nossa, não! Ah, que legal! Mas esse livro aqui é pra pintar, né? Ele tem histórias também, é para pintar, para colorir. Trabalha com mapas, trabalha com o mapa dos continentes, o habitat natural dos animais, isso é bem interessante. Que legal, né, Monk? Aí quando eu mostro para as crianças, eu falo, eu vou mostrar um livro que cabe no bolso de vocês. Eles esperam um livro pequenininho. Aí quando mostra um livro desse tamanho. Ô Silvio, Oi. Silvio, por acaso você faz aqueles livros comestíveis? Livros comestíveis, Comestíveis? Monk? Sei lá.
Consumíveis? Comer. Ah, você quer saber de comer. Outro dia minha mãe estava vendo um livro cheio de comida gostosa. Parecia tanto apetitoso. Pena que o gosto não é tão bom. Monk, por acaso você não comeu, né? Eu comi algumas páginas. Ai, meu Deus. Acho que era um livro de culinária, hein? Deve ser. Ah, mais de 35, já está por volta de uns 40 títulos editados. Nossa, bastante, hein? Bastante, graças a Deus. Legal, né, Su? Muito legal, Monk. Nossa, tá matando um pouquinho a curiosidade? Nossa, eu acho que eu vou ser um escritor. Ser escritor é uma profissão interessante, porque não tem que fazer uma faculdade obrigatoriamente, né? E não tem uma idade certa para ser escritor. Existem crianças que são escritores e pessoas de mais idades que começam a ser escritor já com uma idade mais avançada. Então não tem assim um curso ou uma idade para ser escritor. Basta ter uma boa ideia. Eu queria saber se não dói a mão do Silvio quando ele está escrevendo o livro. É outra pergunta que me fazem muito, se a mão não dói. Não dói, porque eu escrevo... Aí... Silvio, Oi. é verdade que você é um escritor que faz um monte de história de crianças? Eu sou escritor há 12 anos e eu escrevo só para crianças. Que legal! Só para as crianças e tenho mais de 35 livros editados. E quanto tempo leva para escrever um livro? Depende. Para inventar história, eu levo uns 15 dias, no máximo um mês. Agora, para essa história se transformar em um livro, às vezes demora mais de um ano. Nossa, bastante tempo, hein? Muito tempo. Porque depende da editora, né? Chega uma hora que a história está pronta, mas tem que ilustrar, tem que fazer uma série de coisas que às vezes pode demorar. E qual foi o seu primeiro livro? Meu primeiro livro, o nome dele é Veja o Verso. É da editora FTD e fala de ecologia. Ele foi escrito, quando canso eu paro um pouquinho, né? E tem criança também que pensa que se tiver 10 livros iguaizinhos, que o escritor escreveu 10 vezes a mesma coisa. E não é assim, né? O escritor escreve uma vez só e as máquinas lá da editora, elas vão fazendo as cópias. Então, se tiver 1000 livros, o escritor escreveu uma vez só. Né? E quando a mão começa a doer, eu dou uma paradinha também, descanso e depois eu volto. O que você faz para sair uma letra tão bonita? A letra do livro, aquela letra que a gente lê no livro? Acho bonito. Então, aquela letra que tem no livro não é a letra do escritor, é a letra do computador. Que eu escrevo na minha casa, né? Eu faço rascunho, passo a limpo e depois digito no computador. E lá na editora eles vão escolher um tipo de letra bem bonito, num formato bem bonito para as crianças conseguirem ler. Estou há 13 anos atrás. E qual livro assim que você mais gosta dos que você escreveu? As crianças sempre perguntam qual que eu mais gosto. Eu gosto de todos. Só que o mais importante para mim foi justamente o Veja o Verso, porque antes eu não era escritor, eu só gostava de escrever. Quando eu consegui transformar essa história em um livro, aí eu virei um escritor. Então Veja o Verso é o mais importante, mas eu gosto de todos. Ô Silvio, Oi. Para ser considerado um livro, quantas páginas tem que ter um livro? Não tem um número certo de páginas, não. Né? Você pode contar uma linda história com pouquinhas páginas, com pouquíssimas páginas ou com muitas páginas também. Não tem um número certo assim, de páginas. O importante é passar a ideia, né, de uma forma bem legal, bem bonita. Quantos livros você tem editado hoje? Então, amiguinhos, gostaram do desenho? E você, Monk, gostou? Muito bom, Silvio! Bom, a gente está aqui com o Silvio, que é um escritor de verdade. Que legal, Su! Né, Silvio? Tudo bem? Tudo bom, tudo certinho. Eu queria, assim, que você viesse, porque o Monk é um macaquinho muito criativo. Criativo, Sim. assim, até demais, sabe? E ele agora decidiu que quer ser um escritor. Como que ele pode começar a ser um escritor? Primeira coisa, imaginar uma história muito bonita. Imaginar a história. E depois, todo livro, todo escritor começa fazendo uma redação, igual que a gente aprende na escola. Então, fazer o rascunho, passar a limpo, igualzinho que aprende na escola. E aí depois as ideias vão surgindo. Ô, Silvio!